Olá pessoal, então esse é o nosso quarto vídeo, né, seguindo a mecânica processual do framework baseado na ISO 27001, né? Então nós vamos agora pegar essa nossa quarta etapa, né, do framework e vamos nos aprofundar um pouco nos critérios, né, de qualidades, né, de propriedades, atributos da informação. Então, o que a gente precisa fazer? De uma maneira geral, a avaliação qualitativa ela é muito mais fácil de ser feita, principalmente para quando a gente ainda não tem indicadores disponíveis na empresa, né, para poder ter números e colocar nas nossas equações de indicadores, né? Então é muito fácil, muito simples fazer uma avaliação qualitativa. Então eu estou botando aí apenas como exemplo para vocês um conjunto de métricas que eu basicamente uso. Essas métricas elas não possuem interseções, ou seja, só para vocês terem uma ideia, um risco é considerado baixo quando eu já tenho uma solução de continuidade ou o impacto dele é irrisório. Naturalmente, se o impacto é irrisório, é o tipo de atividade que não devia nem existir mais na nossa empresa. Né? Já devia ser eliminado, porque se ela não impacta, ela também não traz retorno. Então na grande maioria das vezes, uma determinada situação é de baixo risco quando nós já temos uma solução de continuidade disponível para caso de falha, para caso de interrupção da atividade. Né? Já o caso do relevante, eu tenho algum impacto, né? Esse impacto ele é contornável, ele é suportável, mas ele provoca a aplicação de ações programadas, ou seja, as soluções de continuidade que não estão disponíveis online, né? On the fly. Que se você cair um recurso, o outro entra automaticamente. Nesse caso, eu já teria que redirecionar recursos, talvez, fazer algum tipo de reconfiguração, enfim. Então, esses critérios eles são subjetivos, eles são qualitativos e podem ser muito facilmente percebidos, né, na área de negócios, né, de acordo com os incidentes que a gente, dentro da nossa análise de risco, levar para a área de governança corporativa avaliar, ok? Bom, então com essa tabela de métricas, né, vocês viram lá, ela varia de 1 a 5, sendo 5 o nível mais grave, mais impactante, né, de maior risco, e o nível 1 de menor risco, eu faço para cada situação de risco que eu identifiquei, que eu mostrei para vocês no módulo anterior, né, eu faço uma avaliação qualitativa, porém usando métricas quantitativas, números quantitativos, números, né? Ou seja, transformo ela em quantitativo. E aí eu uso esses índices, né, de 1 a 5 para poder indexar os meus riscos, colocar em ordem, né, do maior nível de risco para o menor nível de risco. Se vocês tiverem curiosidade de ver como isso funciona, é só assistir o meu vídeo sobre o BIA, né, onde eu explico exatamente como isso é utilizado, ok? Bom, então os próximos passos, né, depois de eu ter feito a análise SIDAL, aqui eu ainda teria talvez a utilização do GUT, quando a empresa tem uma dinâmica muito grande de negócio, modificações muito intensas de foco e tudo mais, aí cabe a análise GUT, né, que é uma análise de urgência e tendência em caso de um risco, né? Quer dizer, a urgência, a necessidade de rápida recuperação e a tendência, né, no decorrer da vida da empresa, se aquele risco ele tem potencial de se tornar muito maior do que ele é hoje, então ele precisaria ser tratado com antecedência. Essa é a ideia do GUT. Tá ok? Então, uma vez já tendo identificado os meus riscos, já tendo indexado esses riscos do maior para o menor, então o que eu preciso fazer agora? Montar uma estrutura de gestão de risco, né? Ou seja, indicar pessoas que vão ficar responsáveis por fazer registro dos eventos de segurança que vão efetivamente se tornar indicadores no futuro, né? Criar, como vocês vão ver mais adiante, um comitê gestor de segurança da informação com participantes da área executiva da empresa e gestores de processos de negócio, tá certo?
é fundamental que seja assim. A coisa tem que ser top-down. Não adianta tentar continuar como é hoje a gestão da segurança, bottom-up, ou seja, a área de TI é que desenvolve os controles e que implementa os controles, muitas vezes desatrelados de métricas da governança corporativa. Então, a mudança principal, talvez, da estratégia seja essa: transformar a gestão de segurança da informação top-down, ou seja, vindo das orientações da governança corporativa para os processos de gestão, ok? Então, como formar esse comitê gestor de segurança da informação? Já expliquei para vocês que é fundamental que eu tenha elementos da área executiva, ou seja, que possam avaliar, por exemplo, se determinados investimentos são suportáveis pela empresa ou não, né? Que possam eventualmente até assumir determinados compromissos junto aos outros gestores e os gestores propriamente ditos, ou seja, aqueles que lidam com cada uma das células de negócio da empresa, que podem, melhor do que ninguém, avaliar se um determinado controle se encaixa dentro dos seus processos ou não, né? Ou outra solução precisa ser desenhada. Né? Já comentei sobre a importância de ser top-down, o porquê dele ter que ser top-down. Né? Já expliquei também a importância de que os colaboradores participem intensamente desse processo, né? Que eles se envolvam, que eles sejam envolvidos, ou seja, a gente precisa trazer o colaborador para esse trabalho, fazer com que ele entenda as razões pelas quais a empresa está investindo na gestão do risco, na gestão da segurança da informação e por que os controles precisam ser não apenas desenvolvidos e implementados, mas principalmente mantidos pelos colaboradores, porque não adianta atribuir isso para uma área técnica e aí a gente só está seguindo o controle quando está sendo observado. Né? Muito parecido quando, há muitos anos atrás, se proibiu, por exemplo, dirigir sem cinto de segurança. Né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, os camelôs passaram a vender grampos para que fossem colocados no cinto de segurança e parecesse que você está com o cinto de segurança, mas ele não está afivelado. Uma coisa absurda, mas é bem da natureza do ser humano reagir negativamente àquilo que ele não entende, não compreende, não consegue visualizar uma utilidade daquilo para ele. Tá? Então é importante que ele perceba o quanto que os controles são importantes para manter a empresa segura. Né? É importante existir um security officer. É importante dizer, nesse momento, que o security officer não é um técnico. Até pode ter formação técnica, mas é importante que ele tenha formação executiva. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos na gestão da segurança da informação é mensurar impacto. Se a gente, por exemplo, entrevista um DBA, né, um administrador de banco de dados, e pergunta para ele qual é o impacto provocado, por exemplo, por uma queda do banco, ele naturalmente vai dimensionar isso em tempo. Quando, na realidade, o que nós precisamos é ter uma noção do quanto aquilo vai impactar a empresa em termos financeiros, em termos de branding, market share. Né? Então, é importante que nós tenhamos um gestor com formação executiva, que embute conhecimento de contabilidade, de administração e tudo mais, para que ele efetivamente possa cumprir o seu papel. Ok? Não confundir security officer com DPO, com funções específicas que foram criadas na legislação. Né? O security officer, na realidade, seria, né, algumas empresas já têm usado o termo CSO, né? Chief Security Officer, para identificar esse personagem. Mas é fundamental ter a visão de que ele é alguém com formação executiva. Tá, ok? E aí a gente começa o PDCA. Não o PDCA de Deming, mas o PDCA modificado que eu apresentei para vocês, ou seja, nós começamos a monitorar o ambiente para identificar gaps, identificar ocorrências, identificar eventos de segurança, eventualmente até incidentes de segurança mesmo, tá certo? Os incidentes são impactantes, os eventos não, os eventos são comprometimentos de políticas e tudo mais, mas que não chegaram a impactar a empresa, mas que eventualmente têm potencial, né, de impactar no futuro. Tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Ok? Então, agora, dentro do framework, a gente entra na parte dos entregáveis. Né? E quem são os entregáveis, basicamente? Política de segurança e plano de continuidade de negócios. Certo? Então, o que é a política de segurança? A política de segurança nada mais é do que um
conjunto de regras, né, que a gente cria dentro da empresa com 3 níveis diferentes: diretrizes, normas setoriais e procedimentos. As diretrizes são gerais, elas basicamente, muitas empresas até confundem com código de ética, né? Tem uma utilidade diferente, tem uma missão diferente dentro da empresa, mas é importante entender que as diretrizes realmente são muito parecidas com regras éticas, né? É o óbvio que precisa ser dito, tá? Então, nas diretrizes, nós vamos dizer, por exemplo, que a segurança da informação, a gestão da segurança da informação é responsabilidade de todos dentro da empresa, não é só da TI ou só do colaborador que lida com aquela informação. É importante esclarecer nas diretrizes o papel que a empresa visualiza do colaborador com relação, por exemplo, a corrupção, com a facilitação, por exemplo, de recursos, serviços dentro da empresa, né? Quer dizer, tornar transparente, né, como que a empresa, como que a governança corporativa entende que os colaboradores precisam se comportar dentro da empresa. As normas setoriais já são específicas de um determinado ambiente, então elas vão apenas definir para aquele ambiente como uma determinada ou um conjunto de diretrizes vão ser efetivamente adotadas e implementadas dentro de um determinado setor, certo? E os procedimentos dizem o detalhamento de como fazer isso. Então, eu vou dar um resumo, dar um exemplo bem claro para isso ficar entendido por vocês, né? Uma diretriz diz que a proteção da informação é responsabilidade de todos, de acordo com os papéis e as responsabilidades de cada um, definido lá no plano de cargos e salários, ou, enfim, no recurso que a empresa tiver para definir quais são os papéis e responsabilidades de cada um. Uma norma setorial, por exemplo, lá da TI, né, explica como que a TI implementa controles de acesso alinhados com os papéis e as responsabilidades de cada um. Então, por exemplo, uma norma setorial ela pode dizer que, um exemplo, o Active Directory da Microsoft vai ser utilizado para a implementação desse controle de acesso. E aí, naturalmente, eu vou precisar ter um procedimento explicando, né, detalhadamente para os colaboradores da TI como que ele pega um usuário, dá direitos, tira direitos, coloca em grupos, enfim, todo o passo a passo para a implementação do controle de acesso para cada colaborador, ok? A gente vai tocar nesse ponto mais adiante, mas só para já dar uma explicação. Então, a política de segurança ela precisa ser um instrumento vivo dentro da empresa, que está o tempo todo sendo utilizado, sendo consultado por todos os colaboradores. Tem caráter preventivo, isso é fundamental, fundamental. A política de segurança é preventiva e o plano de continuidade de negócios é reativo, certo? Então, essa separação é fundamental porque muitas empresas misturam tudo e acaba não conseguindo atingir os objetivos, porque as ações de política de segurança são do dia a dia, todos têm que conhecer de acordo com seus papéis e responsabilidades. E o plano de continuidade de negócio, não, você só precisa aplicar, né? Você só precisa treinar as equipes especializadas na aplicação daquela continuidade. Tá? Então, caráter reativo, tá ok? E a política de segurança preventiva. Então, a política de segurança, claro, depende de muito esforço da empresa, treinamento, conscientização, divulgação, workshops, palestras, enfim, todo um trabalho lento, gradual e progressivo, que é o trabalho de criar cultura de segurança, certo? Conforme eu já disse, diretrizes, normas e procedimentos, essas normas são setoriais e elas só podem ser desenvolvidas, escritas e implementadas dentro da empresa de acordo com os resultados da análise de risco. Esse é um erro clássico das empresas. Elas começam o trabalho de gestão de risco pela definição de políticas. Isso é um absurdo. Eu tenho que criar políticas para os riscos que eu tenho, óbvio. Né? Vai ficar muito mais simples, muito mais fácil de ser seguida, inclusive, porque são situações, conforme eu já falei, que são visíveis por todos os colaboradores. Tá, ok? E, naturalmente, o monitoramento contínuo dentro do nosso TDCA modificado vai permitir que novas ações
sejam efetivamente descobertas, né, a necessidade delas e implementadas, certo? Precisa funcionar como uma declaração da direção, não pode ser algo bottom-up, né? A gente não pode simplesmente dizer para o colaborador que a partir de hoje ele vai usar uma senha de 12 caracteres trocada a cada 15 dias e que o cara não pode escrever em lugar nenhum. Né? Isso a gente tem visto acontecer muito nas empresas. Né? Então, eu até posso precisar usar uma senha de 12 caracteres trocada a cada 15 dias, mas eu preciso justificar isso, eu preciso ter um embasamento teórico, inclusive, para poder convencer os colaboradores dessa importância. Isso é fundamental. Né? O ser humano, desde pequenininho, ele aprende a falar por quê, por quê, por quê. Né? Quem tem filho pequeno sabe disso. Pergunta por quê o tempo todo. É o processo de aprendizado. Está no nosso DNA, desde pequeno. Então, quando a gente é submetido a um controle e não entende o porquê daquele controle, inevitavelmente nós vamos ter dificuldades na criação de cultura. Certo? Bom, então, dentro exatamente dessa filosofia de criação de cultura, é fundamental que, primeiro, né, nós tenhamos uma justificativa, ou seja, indicadores. Eu preciso provar para o meu colaborador que aquele controle está sendo implementado porque nós temos um risco grande. Outras empresas já sofreram impactos decorrentes desse risco, por exemplo, ou até a nossa própria empresa, certo? Ou especialistas no assunto identificaram a situação de risco que está na iminência de acontecer. Né? Fundamental que esses riscos estejam no contexto dos riscos não aceitáveis pela governança corporativa, porque é óbvio, você vai precisar fazer algum investimento. Né? Então, inevitavelmente, o investimento basicamente 3 componentes: tempo, gente e dinheiro. Né? Normalmente acaba faltando um deles. Né? Você tem tempo e gente, não tem dinheiro. Tem dinheiro, tem gente, não tem tempo. Enfim, então, para que isso tudo funcione, é fundamental que as ações de gestão de risco estejam de acordo com as métricas da governança corporativa. Tá? Papéis e responsabilidades, fundamental. Já falei isso desde o primeiro vídeo e vou ficar batendo nessa tecla, porque sem fazer esse trabalho, empresa nenhuma consegue desenvolver indicadores, empresa nenhuma consegue fazer um trabalho de gestão de segurança da informação que possa ser contabilizado, que você possa ter métricas como, por exemplo, retorno de investimento, payback. Isso você só vai conseguir se você tiver tudo muito bem documentado e tudo muito alinhado com objetivos mensuráveis a serem alcançados, tá certo? E tudo começa pela definição dos papéis e responsabilidades em cima dos quais nós vamos fazer os direitos de acesso de todos, né? E vamos tentar controlar os nossos riscos, ok? Bom, então como eu estava falando para vocês lá, logo nos primeiros slides, as diretrizes, elas se aplicam a todo o negócio, são genéricas, servem para desde o presidente da empresa até o cara do cafezinho. Se, por exemplo, o uso do crachá é obrigatório, isso vai estar numa diretriz. O uso do crachá é obrigatório e todos têm que utilizar, desde o presidente até o funcionário mais subalterno. Isso tem que ser um compromisso. Esse exemplo aqui, não fui eu que criei, eu peguei na ISO 27003, que é a norma que explica como você colocar em prática o ciclo da 27001. A 27002, ela fala sobre os controles especificamente, né? Vamos falar sobre isso no próximo módulo de saber crimes. E a 27003, ela dá um passo a passo de como criar políticas de segurança, enfim, como desenvolver o framework da 27001. Né? A 27004, eu já falei, é a que fala sobre os indicadores, a 27005 é de gestão de risco. São as mais importantes, efetivamente, da família 27000, mas nós já estamos lá na 27023, né? São muitas normas. Então, aqui é um exemplo para a área de TI. Né? Então, lá nas diretrizes, eu digo que todo colaborador terá direitos de acesso correspondentes aos seus papéis, às suas responsabilidades. Aí, lá na 27003, né? Ele dá esse exemplo, exatamente essa figura. Política de controle de acesso, política de backup, política de user-rede, são políticas típicas de uma área de TI. Por que o cara de RH precisa conhecer a política de backup corporativa, da base de dados corporativa? Quem tem que conhecer isso é o pessoal de TI. Né? Então, eu reduzo, inclusive, o conteúdo, né? A quantidade de instrumentos normativos internos da empresa, fazendo com que apenas quem tem papéis e responsabilidades
alinhados com essas demandas, eles efetivamente precisem conhecê-las, certo? E aqui, só para finalizar, né, todos esses procedimentos aqui, que estão aqui embaixo, os 4 azuisinhos, são decorrentes da política de controle de acesso, né? Porque eu vou classificar a informação, eu vou conceder e retirar direitos de acesso, criar, trocar e extinguir senhas de acordo com as demandas do meu controle de acesso. Tá ok, pessoal? Bom, então agora nós vamos partir para o Moodle, mais uma vez, e fazer a nossa atividade 4, né, que é a atividade de identificação se uma determinada ação que eu apresento para vocês, tudo dentro do contexto do nosso estudo de caso, né, que está disponível lá no Moodle, se ela é uma diretriz, uma norma ou um procedimento. Certo? Então é muito fácil. A diretriz ela é genérica, né? Abrange todos os colaboradores da empresa. A norma ela é setorial, ela vai se direcionar especificamente para uma célula de negócio da empresa. E o procedimento é um detalhamento passo a passo de alguma atividade no contexto da gestão de riscos. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e já vamos enfrentar aí o nosso 5º vídeo, onde nós vamos finalizar esse nosso módulo de gestão da segurança da informação. Ok, pessoal? Grande abraço e até lá!